Seja bem-vindo a mais um vídeo. Chamo-me Antônio Cunha Maqueng, apóstolo na Igreja Internacional de Salvação de Vidas, e quero compartilhar uma breve palavra intitulada O que podes fazer neste momento de caos? Eu quero acreditar que todo aquele que vê, todo aquele que está a visualizar este vídeo neste momento, sabe dizer que o mundo inteiro está a viver um caos. Caos esse que é causado por causa daquilo que são as mortes que se registram em vários países devido à pandemia do novo coronavírus, que é conhecido como Covid-19. E como homem de Deus, eu quero ajudar alguém, aquele que vê este vídeo agora, ou aquele que acompanha pelo áudio, que existem coisas fundamentais que o cristão precisa fazer ao longo desses tempos. E eu trago 4 coisas que nós precisamos compreender com muita atenção ao longo desses tempos. Primeira coisa que eu quero compartilhar consigo é: veja se estás firme no Senhor Jesus. Diante de várias dificuldades, eu acredito que a nossa fé no Senhor Jesus Cristo está sendo desafiada. E apóstolo Paulo, ele escreveu na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, ele diz que para mim viver é Cristo e morrer é um lucro. Veja que o apóstolo Paulo estava num nível de convicção em relação à sua fé que tanto fazia viver ou morrer. Várias pessoas ao longo deste período de caos estão passando por um terror, por medo da morte, medo de tudo acabar, e eles não estão preparados. É muito importante verificares se estás firme no Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ao fazer essa convicção, isso revela que ele tinha atingido um nível de fé que para ele tanto fazia se era viver ou então morrer. É importante que todo cristão consiga alcançar este nível. Esta é a primeira coisa que você precisa saber. O próprio apóstolo Paulo também, ele diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo 12, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. É muito importante que aí na sua firmeza você possa se cuidar. Cuide-se para que você não caia. Diante do caos, há muita facilidade de cair na sua fé. Então, não permita que a sua fé caia. É importante que você cuide de si mesmo para garantir que a sua fé não caia. Esta é a primeira coisa que eu quero compartilhar consigo. A segunda coisa, você precisa ter muito discernimento. Diante de várias informações que circulam, se você não tiver a capacidade de discernir, você vai ter muita dificuldade na sua própria vida. O que é discernimento? Discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Para ver um bom discernimento, é necessário que nós tenhamos conhecimento sobre as coisas. A falta de conhecimento sobre as coisas faz com que nós tiremos conclusões erradas. Vou dar-te um exemplo. E se você estudar a respeito de um sismo que aconteceu em Lisboa, cerca de 1755, e por aí no dia 1 de novembro de 1755, houve um sismo que causou danos que você não imagina. Pense só, em apenas um dia, aproximadamente 10.000 pessoas morreram, porque 1 de novembro era uma data que era comemorada lá como o dia dos santos ou de todos os santos. Então, as igrejas estavam cheias, as pessoas estavam aglomeradas no mesmo lugar e, de repente, houve um terremoto e, logo após o terremoto, houve um grande maremoto. E os historiadores que registraram isso que aconteceu dizem que as ondas chegaram a atingir cerca de 20 metros de altura. Pare para pensar numa coisa desse gênero. E a cidade ficou 85% destruída. E você podia pensar numa situação como aquela, quais são as especulações que as pessoas podiam ter tirado, quais são as conclusões que as pessoas chegaram. Então, por causa de falta de discernimento, por isso que cantamos por aí, Jesus está a voltar. Eu defendo que claramente Jesus está a voltar, estamos a viver os últimos dias. Mas muitas pessoas estão a dizer isso por causa do medo, por causa do que está a acontecer, por causa da propagação dessa epidemia. Então, por causa dessa propagação, você precisa aprender a ter discernimento, porque se você não tiver discernimento, você vai ter grandes problemas na sua fé. E é importante também lembrar que a respeito dessa questão da vinda de Jesus, a Bíblia é muito clara quando diz 2 coisas. A primeira coisa é que ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. É muito importante perceber que Jesus Cristo, ele garantiu lá
em Mateus capítulo 24, versículo 36, e também isso é tratado lá em Marcos, no capítulo 13, versículo 32, que quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, apenas somente o Pai é que sabe. Então, Deus é quem sabe a respeito do dia. E a Bíblia também fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 2, que diz assim: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. A vinda de Cristo não vai ser uma vinda esperada como nós estamos a pensar. Assim como todo mundo está em alerta que ele pode vir a qualquer instante. Não, a Bíblia diz que ele virá como um ladrão à noite. No dia em que você menos espera. Por isso que eu tenho fé e eu acredito que esse caos todo vai passar e as coisas voltarão à normalidade. E enquanto ninguém esperar, enquanto menos estivermos esperando, o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. E a vinda dele não deve causar medo em nós. Nós que já temos ele no nosso coração, nós que já o aceitamos como Senhor e Salvador, não há necessidade de entrarmos em pânico, não há necessidade de entrarmos em caos, porque essa é a nossa esperança. Nós temos fé que ele virá para nos buscar como a sua igreja santa. E a terceira coisa que eu gostaria que você pudesse fazer durante esse período de caos é lutar com tudo o que puderes para guardar a sua fé. Apóstolo Paulo retratou a vida dele como se fosse um combate. E quando ele escreve na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Veja só, ele diz: combati um bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. É muito importante que diante da vida que o apóstolo Paulo está aqui a comparar com um combate, uma coisa possa acontecer, é que a carreira precisa ser completada, a carreira precisa ser acabada. Aquilo que é o propósito da nossa vida aqui na Terra precisa se completar. E também, enquanto isso acontece, precisamos guardar a fé. Quando o apóstolo Paulo diz guardar a fé, eu tenho explicado que, olha, há uma participação dele como atitude, não apenas Deus a cuidar, mas ele como homem tem uma participação da parte dele para fazer com que a fé não se perca. Então, o combate pode ser em várias dimensões. A carreira deve ser acabada e a fé deve ser guardada. A quarta e a última coisa que eu quero compartilhar consigo, durante esse período de caos, o que você deve fazer é exercer a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Vou repetir: exercer a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça ao seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Veja que o apóstolo Paulo ele inicia este versículo dizendo assim: não importa o que aconteça. Essa é a mesma coisa que eu quero dizer para você nesta hora que você me vê. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Por causa desse caos, várias pessoas vão ter tendência a mudar em vários aspectos. Cidadania, para ser entendida, você precisa entender primeiro o que é ser cidadão. Cidadão é todo aquele que tem a liberdade, propriedade e igualdade, aquele que tem a facilidade ou a possibilidade de participar, aquele que tem a possibilidade de participar no destino de uma sociedade. Então, exercer cidadania é você fazer a sua parte na sociedade. Mas a Bíblia recomenda a exercer essa cidadania de tal maneira que o Evangelho de Cristo seja dignificado. Não vamos agora, enquanto passamos por esse caos, começar a tomar atitudes impróprias. Nós continuamos sendo aquilo que é o corpo de Cristo, continuamos sendo a igreja, continuamos sendo o povo eleito, continuamos sendo aquele povo escolhido por Deus, continuamos sendo aqueles que fomos resgatados das trevas e fomos colocados no reino da luz, que é o reino do Jesus Cristo. Então, eu quero que você saiba que todo esse caos não pode mudar as nossas vidas. É verdade que alguns ajustes vão ser feitos relacionados a como devemos fazer diante daquilo que é apresentado pelo Estado, daquilo que é apresentado pelo governo e que nós devemos obedecer. Mas a nossa cidadania como filhos de Deus, a nossa cidadania deve sempre ser digna do Evangelho de Cristo. Então, estas são as 4 coisas que, como servo de Deus,
eu preparei para poder compartilhar consigo. Enquanto passamos por este momento de caos, você como filho de Deus, você como crente, precisa ver se está firme no Senhor, precisa ter muito discernimento, precisa lutar com tudo que você pode para poder guardar a sua fé e, por fim, você precisa exercer a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Então esta é a breve mensagem que eu tinha para compartilhar consigo. Santo, Santo, Santo.